Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo de relatos do Reddit. Só passando no começo do vídeo para pedir sua inscrição e seu like caso goste do conteúdo. Muito obrigado e fique com o relato. Posso não ser filha do meu pai. Não sei se isso é permitido aqui, mas eu realmente poderia usar alguns conselhos desta comunidade. Minha mãe estava traindo meu pai emocionalmente por pelo menos 25 anos, dos meus 3 irmãos biológicos. Parece estranho a tal ponto que um ex meu disse: "Você provavelmente é o bebê de um leiteiro." Como minhas características são drasticamente diferentes das dos meus irmãos, minha mãe sempre disse que é porque pareço minha bisavó por parte de avô. Minha mãe deixou meu pai, culpando-o totalmente por sua miséria por volta de 2019. Dizendo que se arrependia de todos os 28 anos de relacionamento deles. Foi quando eles começaram a namorar. Meu pai perguntou se ela se arrependia de ter tido filhos, eu e meus irmãos, e ela não respondeu. Mais tarde ela me convidou para um almoço e se explicou para mim, contando coisas que meu pai já havia me contado em sigilo porque precisava de alguém com quem conversar porque não tem muitos amigos. Ela mentiu sobre tentar convencê-lo a ir ao aconselhamento, mentiu sobre ter tentado conversar sobre as coisas, mentiu sobre avisá-lo. Quando deixou, ela já estava namorando o ex de 30 anos antes e mentiu para nós sobre isso. Ela permaneceu amiga íntima dele, o ex, e de seu filho porque sua esposa o traiu com uma celebridade musicista muito popular por quem ela o deixou e ficou com ele até a morte da celebridade. Durante esse tempo, ele, o ex, morava conosco com seu filho, acho que antes de eu nascer, e meu pai trabalhava durante meses no mar. Eu sei com certeza que eles muitas vezes ficavam sozinhos porque o filho dele me procurou quando descobriu que nossos pais haviam voltado a ficar juntos e me disse que teve uma percepção horrível de que conseguia se lembrar de momentos em que eles ficariam sozinhos durante esse período. O processo de divórcio entre seus pais foi vil, para dizer o mínimo. Sua mãe usou o dinheiro da celebridade para lutar incessantemente com seu pai pela custódia de 100% até que ele, o ex de minha mãe, ficou completamente falido e teve que desistir. Descobri que na verdade cheguei com um mês de atraso e que o ex sempre pensou em mim como a filha que ele nunca teve. Até me deu sua primeira guitarra elétrica. Eu não pensei muito nisso quando tinha 13 anos e ele me deu, mas agora que sou adulta, é tão estranho que ele tenha me dado sua primeira guitarra. Questão atual: há tantos sinais de alerta que ainda não percebi, mas em uma recente consulta médica descobri que meu tipo sanguíneo nunca foi registrado, o que realmente só poderia acontecer se minha mãe não tivesse adicionado isso aos meus registros quando ela me trocou com meu médico atual, já que não tenho meus registros de infância. Perguntei à minha mãe qual era o meu tipo sanguíneo e ela disse que não sabia, nunca fez exame de sangue. O tipo sanguíneo da minha mãe é o que significa que seria uma prática padrão testar meu sangue ao nascer. Outra bandeira vermelha para isso foi que minha mãe me proibiu de fazer meu teste de ancestralidade. Ela disse que era porque minha irmã mais velha já tinha feito isso e isso não era bom o suficiente. Estou absolutamente com medo de descobrir que meu pai não é realmente meu pai biológico. Eu amo demais, ele já passou por tanta coisa nos últimos 3 anos por causa da minha mãe. Não posso simplesmente perguntar para minha mãe porque ela nunca vai me contar a verdade. Em todas as situações ela é sempre a vítima. Quero contar tudo isso ao meu pai, mas ele ainda está tendo dificuldade em lidar com o fato de que minha mãe nunca foi uma boa pessoa e o usa desde o primeiro dia para ganhar dinheiro. Se descobrir que meu pai não é meu pai biológico, devo contar a ele? Estou preocupada em como isso irá afetá-lo, já que seu mundo já virou de cabeça para baixo tantas vezes. Estou preocupada que ele não queira um relacionamento comigo ou fique ressentido comigo. Tenho evitado isso há algum tempo e estou me perguntando se não deveria me preocupar e deixar como está e não fazer exames de sangue. Alguns dos comentários. Você não precisa fazer nenhum teste de DNA. Leve sua mãe para almoçar e diga a ela que você tem saído com o filho desse outro cara e que desenvolveu sentimentos. A reação dela lhe dará uma confirmação melhor do que qualquer DNA. Resposta da OP. Isso funcionaria se eu não estivesse em um relacionamento e ela não soubesse que eu achava meio viciado em drogas e se não tivéssemos crescido juntos. Isso irá assombrá-la pelo resto da sua vida. Para sua tranquilidade, faça um exame de sangue e depois faça o teste de ancestralidade. Depois de obter a confirmação, você poderá decidir contar ao seu pai.
Uau! Em primeiro lugar, não conte nada ao seu pai com base em suposições e palpites. Se você puder fazer ancestralidade onde só você saberá e obterá a resposta, discretamente, esse provavelmente será seu primeiro passo. Se você quiser saber, é isso. A alternativa é largar tudo. E aliás, ele ainda é seu pai e você vai amá-lo demais, independentemente do vínculo de DNA, certo? Então não se preocupe com essa parte, em vez de contar a ele qualquer coisa. Poderia ser um desgosto sem evidências reais. Apenas esteja lá para ele agora. Eu diria apenas esteja lá para ele emocionalmente. Façam coisas juntos. Resposta da OP. Estou mais preocupada em como isso irá afetá-lo, o ex. Se ele for meu pai biológico, nunca poderia ocupar seu lugar. Tenho passado muito mais tempo com ele, conforme o agendamento permite, porque ele está trabalhando fora do caixa eletrônico do país, e ligando mais para ele. Não sei se posso obter uma ancestralidade sem que ninguém descubra, porque grande parte da minha família por parte de mãe tem ancestralidade feita porque grande parte da família cruzou a fronteira ilegalmente há uma geração e perdeu contato por causa de nomes simples e documentos, etc. E é assim que encontramos nossos parentes há muito perdidos e seus cemitérios. Também usamos para encontrar a tia do meu pai. A mãe dela se divorciou do meu bisavô e depois se mudou para o outro lado do país e não sabíamos que ela havia saído até alguns anos atrás. Então até o lado do meu pai tem pessoas de olho. Eu decidi que farei meu exame de sangue e meu DNA no mesmo dia em cerca de 1 ou 2 meses. Se os resultados dos testes chegarem e minha mãe tiver mais do que apenas um caso emocional, eu vou ligar para meu pai e informá-lo o mais rápido possível. Ainda estou apavorada com o que os possíveis resultados podem significar para minha família, especialmente para meu pai. Se minhas suspeitas estiverem corretas, meu pai está em terapia desde antes de meus pais se separarem, mas temo que isso não seja suficiente. Parte de mim continua me dizendo para esperar mais para fazer os exames, mas acho que se eu fizer isso mais tarde na vida, acabaria abrindo uma cicatriz antiga e formando uma ferida totalmente nova. Um pouco de desabafo. Recentemente, descobri que o divórcio dos meus pais está finalizado a partir deste ano. Minha mãe estava dançando, enganando meu pai, dizendo que ela ainda poderia mudar de ideia sobre querer o divórcio por anos, o que o manteve agarrado a essa esperança. Eu descobri mais sobre as coisas que ela fez que causaram danos ao meu pai e ele ainda a ama e tem esperança de que um dia ela possa voltar. Eu sei que mesmo que ela jure que não traiu fisicamente, tenho certeza que ela pelo menos conspirou com o ex para deixar meu pai e voltar com ele. A separação e o divórcio aconteceram menos de um mês depois que minha mãe viajou com o ex para um show. Ela jura que nada aconteceu, mas mentiu para conseguir o que queria desde que eu era jovem e continua cantando essa música. Embora meu pai diga que acredita nela e ninguém a questionou sobre isso, finjo que não, mas estou com tanta raiva e com o coração partido que não entendo porque ela não pode simplesmente dar paz de espírito a todos, incluindo a si mesma, e contar toda a verdade à nossa família para que possamos seguir em frente. Alguns dos comentários. Espero que você minimize o contato com sua mãe. Ela parece um ser humano terrível e nem percebe o quão profundo trauma se estende aos seus filhos. Você terá dificuldade em ter seus próprios relacionamentos saudáveis e felizes devido ao quão horrível sua mãe era. Porque este é o exemplo que você vê, não importa o quão autoconsciente. Isso afeta você subconscientemente e também fará com que você lute. Resposta da OP. Minha mãe e eu tivemos um relacionamento difícil desde o início. Isso é apenas a cereja do bolo. Irei para a Carolina do Norte quando tiver filhos, porque ela é abusiva em vários níveis e não a quero perto dos meus filhos. Ela tentou me fazer trair e depois deixar meu marido para alguém 6 anos mais velho e com dinheiro. Então adivinhe quem não receberá um convite para nosso casamento no próximo ano. Atualização final. Olá, já faz um tempo, muita coisa aconteceu na vida desde minha última atualização, as coisas ficaram cada vez mais ocupadas na vida, tive que adiar o teste e então aconteceram algumas coisas realmente ruins e depois outras legais. Originalmente, eu pretendia fazer um teste de DNA, mas me acovardei, simplesmente não consegui e não posso fazê-lo e certamente não posso fazê-lo agora pela pequena chance de não ser filha biológica dele, eu não posso fazê-lo passar por isso. Meu pai me contou que enquanto vasculhava um computador antigo, ele encontrou um arquivo antigo que não podia ser aberto devido à idade dele. Então ele baixou um programa que lhe permitiu abrir o arquivo e ficou surpreso ao ver que havia e-mails, cartas e poemas de amor que minha mãe escreveu para o homem por quem o deixou. Esses arquivos datam de meados dos anos 90 e início dos anos 2000, o período entre minha irmã, a primeira filha do meu pai, e algum tempo depois do meu nascimento, a última filha nascida.
Nessas cartas, ele não divulgou o conteúdo direcionado ao ex dela e sinceramente não quero saber. Ela está falando sobre o quão estéril era o casamento em que ela era, como meu pai não a amava de verdade, como ela na verdade não o amava, perguntando-se por que ela estava com ele, que ela tinha que ser falsa perto dele, que ela não podia aborrecê-lo, então ela tinha que fingir ser outra pessoa, que ela era miserável e infeliz, que ela era ficar com ele pelas crianças, etc. Meu pai, que estava completamente apaixonado por ela, agora está completamente quebrado. Felizmente, ele não é depressivo, mas acredito que seu coração esteja completamente despedaçado. Durante toda a infância, eu e meus irmãos, todos os momentos felizes que tivemos como família agora estão contaminados pela ideia de que ela estava infeliz o tempo todo, que tudo que ele pensava ser feliz era na verdade horrível e ressentido. Essas cartas praticamente confirmaram que ela estava com ele por dinheiro e estabilidade, e depois de fazer algumas contas, parece que ela e seu ex, o homem por quem ela o deixou, só se separaram por alguns meses antes de ela e meu pai terem se encontrado. Tudo o que ele pensava que sabia foi virado de cabeça para baixo. Tudo sobre isso reacendeu uma raiva em meu coração. Meu pai já passou por tanta coisa, não quero que ele sofra mais devastação. Meu pai, depois de encontrar esses arquivos, imprimiu-os, entregou-os a ela em um envelope e anexou uma carta dizendo para ela não falar com ele nem contatá-lo nunca mais. Desde então, ele começou a evitá-la como a alma podre que ela é. Ela, como sempre, está fingindo que nada aconteceu, que não fez nada de errado. Liguei para um amigo e conversei com ele sobre fazer a prova. Ele é meu amigo mais próximo, considero da família. Ele disse que, conhecendo-me, se eu fizer esse teste e descobrir que meu pai não é biologicamente meu pai, isso vai me destruir. No final, isso só causará mais dor. Ele tem razão. Meu pai já sofreu um golpe crítico, não posso contribuir ainda mais para a dor dele. Ela roubou seu futuro e passado dele e contaminou ambos. Se eu fizer um teste apenas para saber, minha família ainda descobrirá, pois estamos sempre procurando ativamente por familiares desaparecidos em bancos de dados de DNA. Eu não me importo com o tipo de reação que aquela mulher receberia se essa notícia fosse divulgada, foda-se ela, deixe-a finalmente sofrer as consequências, mas não acho que meu pai conseguiria lidar com isso. Embora possa não ser minha função dizer que ele não consegue lidar com isso, não sei se meu coração aguentaria vê-lo com mais dor. Só de pensar em mim e nas lembranças felizes da infância dos meus irmãos já é doloroso o suficiente para ele. Embora eu saiba, independentemente de ele não ser de fato meu pai biológico, que no final das contas ele ainda é meu pai e sempre será, não quero adicionar essa dor ao coração dele. Sinto que pode ser egoísta da minha parte não fazer este teste, mas, em última análise, acredito que é o melhor. Vejo semelhanças no rosto dele e no meu, entre os membros da família dele e o meu. Embora eu não me pareça em nada com meus irmãos, ainda é possível. Não surpreendentemente, minha mãe também não está mais com o ex e está saindo com um novo homem que ela se recusa a chamar de namorado porque está velha demais para ter um namorado. Acho que aquela mulher está completamente morta em meu coração agora, por alguma razão. Durante anos, tenho mantido essa esperança microscópica de que algum dia ela se redimirá e será uma mãe de verdade. Essa esperança é ilusória, eu sei, mas estava lá e acho que finalmente desapareceu. Ela está morta para mim, mas estou incrivelmente zangada por ela ter quebrado completamente meu pai. Ele não merecia nada dessa dor e não há nada que eu possa fazer a respeito. Alguns dos comentários. Ele leu as cartas e viu as datas. Tenho certeza de que já passou pela cabeça dele que você pode não ser biologicamente dele. Por enquanto, continue sendo a filha amorosa, mas não se surpreenda se isso acontecer novamente. Você tomou a decisão certa e tem a mentalidade certa. Sempre suspeitei que não sou filho biológico de meu pai. Eu devia estar na casa dos 40 anos quando, do nada, recebi uma carta do homem que provavelmente é meu pai biológico. Eu não abri. Meu pai me amava e eu amava. Por que trazer essa outra pessoa para a minha vida? Depois que meu pai faleceu, foi confirmado que não tínhamos o mesmo DNA, mas isso não importava para mim. Ele era meu pai. Tudo de bom para você. E você? O que achou do relato? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais desse conteúdo. Muito obrigado por assistir.